Alguém já ouviu essa frase? Quando nasce um filho, nasce o pai? Sim, já ouviram essa frase? Quando nasce o filho, nasce o pai. Nasce o filho, nasce a mãe. Amados, eu não me esqueço, para mim marcou aquele dia, a primeira vez que eu fui buscar a Murian na creche. Eu sou de cidade pequena, eu morava numa cidade bem pequenininha e fui buscar. E quando eu cheguei lá na portaria, a menina que estava lá, ela me conhece, a gente cresceu juntas. E quando eu cheguei lá, oi, bom dia, eu vim buscar o Murian. Aí ela disse assim, professora, a mãe do Murian chegou. Aquilo me impactou de uma forma, como assim ela não falou meu nome? A mãe do Murian chegou. Eu já sabia, Para mim, eu já me sentia mãe. Mas naquele dia, parece que a ficha, caiu mais. Naquele dia eu vi que as minhas referências mudaram. Porque, amados, quando a gente vai passando por fases, nós vamos passando fases nas nossas vidas. Eu, a Nádia, era filha do seu Josué, filha da dona Lídia. Logo me tornei a Nádia fisioterapeuta. Depois, a Nádia, esposa do Maxwell. E depois, a Nádia, mãe do Murian. Então, os nossos filhos nascem e nós recebemos uma nova identidade. Recebemos uma nova responsabilidade. É verdade. Recebemos também, junto com os nossos filhos, um amor diferente. Recebemos um amor onde você se doa sem esperar nada em troca. Um amor parecido com o amor do Pai Celestial, não é mesmo? Um amor incondicional. Eu gostei demais de uma frase que fala assim, filhos são presentes de Deus para nos ensinar a amar como Ele nos ama, incondicionalmente. Então, queridos, o tema que eu quero falar com vocês nessa noite é lançando filhos para o destino profético. Amém? Lançando filhos para o destino profético. E qual é o objetivo? Que o que eu quero ativar na amada igreja do Senhor nessa noite é ativar a percepção do privilégio de criar filhos com um propósito divino e inabalável. Amém? Então, a Bíblia, ela nos orienta a isso. A Bíblia, ela faz nos entender que a família é o nosso primeiro ministério. A Bíblia, ela nos leva a entender isso. Então, o ministério de ser pai, o ministério de ser mãe, ele exige de nós algo muito, muito além de apenas uma habilidade. Ele vai exigir de nós dependência de Deus, porque nossos filhos são dele, amém? Ele os criou com propósito. Então, esse ministério, ele vai exigir dependência de Deus, ele vai exigir coragem e ele vai exigir fé. É um ministério desafiador, mas também é uma nobre missão que tem os seus méritos, e como tem. Então, se nós formos criar os nossos filhos baseados na palavra do Senhor, nós vamos ver que, sim, temos privilégio. É um privilégio. Projeta para nós Salmos 127. Convido você a ler comigo. Diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Na minha versão diz assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A palavra de Deus compara os filhos com flechas.
E depois ela vem e declara: feliz é o homem que enche a sua aljava delas. O que é aljava, pastora? É tipo um estojo aberto sem tampa, onde se colocava as flechas. E o guerreiro, né, o arqueiro, colocava nas suas costas, pendurada nos seus ombros. A palavra compara isso. E qual é o motivo dessa felicidade? Porque há tamanha felicidade, não é mesmo? A razão é que, quanto mais filhos, a família se tornava maior. Quanto mais filhos, maior a família é. E mais ajuda os pais iriam ter. Mais ajuda porque a palavra diz para enfrentar os inimigos à porta. Mas eu quero perguntar para você, hoje, os pais querem ter mais filhos? Os pais querem ter mais filhos? E normalmente, uma grande maioria, você vai perguntar, eles vão responder: não, de jeito nenhum, filho está caro demais. Ter filho dá muita despesa. Então, atualmente as famílias pensam menos no que... Atualmente os pais pensam menos no que os filhos podem fazer pelas famílias. E pensam mais naquilo que as famílias podem fazer pelos filhos. Nós pegamos o exemplo aqui da Osmarina, não é mesmo? Agora, pense, se o pai da Osmarina ficava lá calculando os gastos dos filhos que ele teria. Será que ele fez isso, Osmarina? Na época do seu pai, será que ele ficou calculando os gastos dos filhos? Não, queridos, porque na época lá, ele contava. Quanto mais filhos, mais mão de obra. Quanto mais filhos, mais ajuda. Quanto mais filhos, mais guerreiros para lutar contra o inimigo. Então, nós mudamos a nossa maneira de pensar em relação aos nossos filhos, consequentemente, mudamos a forma de criá-los. Eu gostei demais dessa frase que fala assim: os pais da atualidade não criam filhos para ajudar a família, e sim para sugar. Resultado: filhos que têm cada vez menos responsabilidades e cada vez mais privilégios. Então, estamos criando filhos que se sacrificam menos pela sua própria família e são extremamente exigentes nos seus direitos. E a pergunta que eu quero fazer para a amada igreja, diante dessa reflexão, é: de quem é a culpa? Dos pais ou dos filhos? Qual é o papel dos pais? Basicamente, queridos, na família, falando bem no básico, são dois. Uau, pastora, só dois, ufa! Primeiro, é colocar os filhos na terra. E depois, colocar eles no céu. Colocar eles na terra e depois no céu é o papel dos pais. Então, além de ensinar os valores da família, é nosso papel lançar os nossos filhos ao destino que Deus projetou para eles. É o nosso papel. O Senhor nos confiou o cuidado deles. Não acabamos de dizer quantos presentes nós ganhamos? O Senhor confiou a mim e a você o cuidado dos nossos filhos. E um dia, amada igreja do Senhor, nós iremos responder a Ele. Como foi que nós criamos os nossos filhos? Daremos conta da forma como criamos os nossos filhos. E isso, queridos, deve trazer temor aos nossos corações. Isso é sério. Principalmente no que se refere à espiritualidade.
a formação espiritual deles. Então, para lançarmos os nossos filhos ao destino profético, para aquilo que Deus projetou, planejou para eles, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é: ninguém nasce para ser médico, engenheiro, dentista, fisioterapeuta. Ninguém nasce para ser isso. Não, pastora. Nascemos para cumprir o propósito de Deus. Eu nasci para cumprir o propósito do Pai. Você nasceu para cumprir o propósito, a vontade de Deus. Nós nascemos com uma missão. Os nossos filhos carregam uma missão. Projeta Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Deus preparou. Queridos, o que esse versículo significa? Significa assim: primeiro, Deus sonhou. Deus teve um sonho. E esse sonho, e para realizar esse sonho, Ele chamou você, Ele chamou meu filho, Ele chamou o seu filho para encarnar este sonho. Amém? Então, nós nascemos com um propósito, cumprir o propósito de Deus, cumprir a missão que Ele deu para cada um de nós. Outra coisa, para nós orientarmos os nossos filhos, para que eles cheguem sim a esse destino profético, é ficar bem claro qual é o papel da escola. Qual é o papel da escola? A escola ensina nossos filhos a fazer. A família ensina a ser. Se nós formos pegar desde o início, né, vermos como que nasceu a escola, a educação, ela surgiu através da complexidade da sociedade. Porque até então, pai, mãe, a família conseguia ali fazer tudo. Era lavoura, né, criava, ensinava os filhos, aqueles serviços do lar, os serviços, né, lá da agricultura. Mas aí a sociedade foi se expandindo, foi crescendo. E para ficar mais claro, para vocês entenderem, tipo assim, aumentou-se o número de carros, aumenta-se então o número de acidentes. Aumentando acidentes, aumenta pacientes ortopédicos. Nasce a fisioterapia. Amém? Só para vocês mais ou menos entenderem. E nesta especificidade, a família não tem a habilidade para ensinar. Então, nasce as faculdades, nasce a escola, porque são elas, essas instituições de ensino, que vão ensinar a fazer. Amém, igreja? Mas, qual é o papel da família? É preparar o filho para se tornar aquilo que Deus o fez para ser. A sua essência. O papel da família ensina o filho a ser. A família é quem ensina quem o filho é. É a família que ensina sobre identidade, sobre propósito e sobre destino. É a família que ensina sobre sexualidade. É a família que ensina quem ele é na sua essência. Então, este papel da família é responsabilidade nossa, ela é pessoal e ela é intransferível. Não podemos passar lá para frente. Por que Deus escolheu a família para essa função? Porque a família é um lugar de intimidade. E só em um ambiente de intimidade é capaz de revelar quem verdadeiramente nós somos.
Então Deus, Ele colocou essa função. Amados, eu acredito que, vendo a igreja caladinha, reflexiva, eu acredito que Deus está nos desafiando nessa noite. A olharmos para a maneira a qual nós estamos orientando os nossos filhos e a ampliar nossa mente em relação a isso. Provérbios 22, 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa semana eu vi um vídeo, eu acredito que alguns devem ter visto, de uma anciã. Ela parece que estava num grupo familiar, num culto doméstico, e ela estava ali lendo justamente esse versículo. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E ela lendo, e uma criança pequenininha falou bem alto: duvido. E foi só risada. E aí ela olhou assim e caiu na risada também. Mas qual que é a máxima disso tudo? É que está se distorcendo esta palavra. Porque as pessoas estão entendendo que este versículo dá para entender o seguinte: que quando os filhos se desviar, depois eles voltam, amém? Quando os filhos se desviar, depois eles voltarão. Mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra diz que se ensinarmos a andar no caminho certo, eles não se desviarão. Mesmo que se ficarem velhos, eles não irão se desviar. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Quando ensinamos no caminho certo, quando ensinamos propósito, identidade, destino, essa criança, ela vai crescer e ela não vai desviar, porque ela entendeu. Quer ver uma coisa, amados, que marca muito a vida das crianças, né, dos nossos filhos? É contar nossas experiências com Deus para eles. Você já fez isso? Você já contou a sua experiência pessoal com Deus para os seus filhos? Você já contou para ele ou para ela como foi a vez que você encontrou Jesus? Você já sentou assim e falou: meu filho, a vez que eu levantei a minha mão, eu senti, eu fiz. Você já falou da sua experiência? Você já falou para o seu filho, para a sua filha, a primeira vez que você tomou a ceia? Como que foi o seu batismo? A primeira vez que você falou em línguas? Amados, isso é tão importante, porque vai ficar tão impregnado neles a experiência prática de Deus na vida deles, e é tão marcante isso. Uma vez nós fizemos isso lá em casa. Murian, ele quis saber como que foi a primeira vez que eu falei em línguas, como que foi a primeira vez, como que foi meu batismo. E aí Maxwell chegou e aí o assunto foi longo. Que delícia esse momento. Isso marca. Sabe por quê? Isso vai despertando curiosidade neles. Isso vai despertando desejo neles. Se queremos lançar os nossos filhos para o destino ao qual Deus projetou, nós temos que ter essas práticas em casa. Eu faço questão lá em casa, meu lugar de orar é na sala. Eu faço questão que Muriam me veja orando, para que isso ele tenha na memória dele. A minha mãe tinha um relacionamento com Deus. Quero falar, amados, sobre princípios para lançar os nossos filhos a esse destino profético. E o primeiro princípio, para que nós não erramos o alvo, acertamos, é
Seja você a expressão do caráter de Jesus. Seja você a expressão do caráter de Cristo lá na sua casa. 2 Coríntios, vamos ler juntos? 2 Coríntios 2,14, fala assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Seja você a expressão de Cristo lá na sua casa. Amados, a sua intimidade com Deus vai fazer como que seja esse perfume. Sempre quando dá para a gente passar lá em Jangada, que a gente vai para Cuiabá, que dá para passar em Jangada, que é onde mora minha mãe, ela, né, quando a gente avisa que nós vamos passar lá, ela sempre está nos esperando e está toda perfumada. Então eu vou lá e dou um abraço na mãe e sigo para Cuiabá. E aquele perfume dela me acompanha todo dia. O perfume dela sobressai o meu. É mais ou menos isso. Quando nós temos tamanha intimidade com o Senhor, isso vai passando para os nossos filhos. Eles sentem isso. Os nossos filhos, eles vão começando a se impregnar. Para lançarmos os nossos filhos, para acertarmos o alvo, nós precisamos ser a expressão. Nós precisamos ensinar a eles. Quando nós falamos a verdade, nós estamos ensinando que Deus é a verdade. Quando nós cumprimos uma promessa, nós estamos falando que Deus cumpre promessas. Quando a gente ama, nós estamos falando, Deus ama. Quando a gente perdoa, nós estamos ensinando que Deus perdoa. E quando a gente disciplina, nós estamos ensinando também que Deus julga. Então, queridos, a palavra diz que só há um Pai. Todos os pais apontam para um, para o nosso Pai Celestial. Segundo princípio, para a gente lançar os nossos filhos ao destino profético, é ensinar eles os processos de Deus. Joel 3, versículo 9, fala assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Nossa função, queridos, é ativar os guerreiros de Deus. Vocês vão de concordar comigo que toda criança ela já nasce com aquele instinto de ser herói, não é mesmo? Elas amam assistir os desenhos de heróis, querem ser Capitão América, Homem de Ferro, Power Rangers. Já nasce, já é deles. Então cabe a nós ativar esse guerreiro, essa guerreira, a ensinar eles a revestir das armaduras de Deus para combater o bom combate. Queridos, não podemos criar meninos, porque se criamos meninos, nós vamos ter meninos. Amém? Temos que olhar para os nossos filhos e identificar características a ser desenvolvidas neles. Temos que olhar para os nossos filhos e identificar aquilo que nós podemos desenvolver na fase em que eles estão. Olhar para os nossos filhos e enxergar eles lá no amanhã e começar hoje a desenvolver, trabalhar tudo isso. Não existe segredo, existe processo. Eu fiquei toda orgulhosa.
final de semana que o Marcelo estava aqui, porque ele comentou, falou, Pastor Maxwell, o Murian é muito maduro pela idade dele. Pensa numa mãe que não existe segredo, existe processo. É olhar para os nossos filhos e enxergar ele lá no amanhã. E começar a desenvolver isso hoje, já na infância, na fase que eles estão. E nós precisamos ter algo bem claro. Deus não precisa de processo para nos abençoar. Mas nós precisamos de processos para receber o que Deus tem para nós. Terceiro princípio, para ajudar os nossos filhos, né, a eles a chegarem a esse destino profético. Terceiro princípio é, ajude seus filhos a descobrir seus dons. Ajude eles a descobrirem os seus dons. Vamos ler Efésios. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ajudar os nossos filhos a identificarem os seus dons, a buscar os seus dons, significa empoderar eles. Empoderar os nossos filhos para destruírem as obras do diabo. Então, quando nós ajudamos eles, nós empoderamos eles a lutar a batalha de igual para igual. Amados, nós somos muito tendenciosos a proteger os nossos filhos. E acabamos poupando os nossos filhos de terem acesso a poder. Queremos proteger, mas impedimos eles de ter o acesso ao poder. Então, retirar dos nossos filhos o alcance da identificação dos seus dons. Não facilitar com que eles, reconheçam os seus dons, os seus talentos, vão tornar com que os nossos filhos não sejam capazes de lutar batalhas espirituais. Eles nascem desejando poder. Pega uma criança, já está tudo lá com o bonequinho lá do super-herói deles. Desenvolva isso nos seus filhos, eles já nascem. Quarto princípio, para conduzir os nossos filhos ao destino profético, conduza seus filhos a um posicionamento espiritual. Efésios 2:6 fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ajudar os nossos filhos a um posicionamento espiritual. Eu sei que é ruim para você, é ruim para mim também. Quando os nossos filhos assumem uma postura na frente dos outros, e quando nós não estamos, essa postura não é mais a mesma. Mas para melhorar isso, nós temos que ensinar os nossos filhos a se posicionarem espiritualmente. É levar eles a entender que, se eles obedecerem, se eles entenderem que a obediência é o único lugar de proteção. Levar eles a entender que quando eles se posicionam espiritualmente, quando eles obedecem, há uma proteção. Se os nossos filhos se posicionarem espiritualmente em Deus, eles terão uma visão do futuro.
eles terão a visão do seu destino e a visão do seu propósito. Tudo isso num posicionamento com Deus. E também ensinar aos nossos filhos que quando eles estão posicionados com Deus, eles não estão lutando mais sozinhos. A batalha não é mais só ele, mas existe Deus que está batalhando junto com eles. A importância dos nossos filhos se posicionar e de nós, pais, explicarmos. Para encerrar, eu quero falar sobre o último princípio, para que nós lançamos os nossos filhos para esse destino profético, deixe seu filho inconformado com o nível do crescimento dele. Deixe seu filho inconformado com o nível do crescimento dele. Cadê o Ricardo, que nós acabamos de apresentar daqui? Eu não estou conseguindo ver ele. Tá ali. Foi lá para fora. Essa semana nós fizemos um gabinete com o Ricardo, recebemos a família, Ricardo e Carol. E ele narrando um pouco da sua história. Eles são lá do interior de São Paulo, isso, né? Aí ele relatando que desde pequeno ele sentiu de ajudar os pais. E lá no interior de São Paulo ele falou, não, vou ajudar os meus pais e vou lá para a roça. E foi lá colher tomate. E ficou lá um dia todo colhendo tomate e no final do dia olhou assim e falou, não, mas isso aqui é muito pouco, uma caixa, poucos centavos, não é isso, Carol? Me ajuda. Aí ele foi para casa, ele ficou inconformado e no dia seguinte ele voltou. E catou mais tomate e aumentou o número de caixas de tomate. Aquilo e ele contando e aquilo foi, mexendo comigo a história dele. Resumindo, queridos, o Ricardo ele se tornou naquela região o melhor catador de tomate. Ele não se conformou com uma caixa, com aquilo ali. E isso ele levou para toda a vida. Depois ele foi catador de batata, depois ele foi no setor industrial, e aonde os encarregados colocavam ele ia crescendo, ele ia crescendo. E hoje ele está aqui em Diamantino, porque ele já é chefe de setor. Amém? E aquela história me impactou, porque ele não se conformou. Amados, quando nós ensinamos os nossos filhos a não serem conformados, eles vão crescer em todos os ambientes, em todos os lugares. Não se conformar com a vida espiritual, sempre querer mais. Não se conformar com aquilo que já sabe, sempre querer mais. Nós, pais, devemos estimular isso, deixar nossos filhos inconformados. A palavra diz, não vos conformeis. Não cabemos em caixa. Por isso não devemos nos encaixar. Você não foi feito para ser conformado. O mundo padroniza. O mundo quer nos padronizar, mas Deus quer nos ampliar. Lucas 5, 6, fala assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. As redes começaram a rasgar-se. Amados, precisamos tornar as redes dos nossos filhos capazes de suportar tamanhas bênçãos que o Senhor irá derramar na vida deles. Então, com muito carinho, quero dizer para vocês, não atrapalhe o encontro do seu filho com Jesus. Não atrapalhe. Projeta para nós Mateus 19, 14. Veja o que Jesus disse. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu começo a falar disso, a minha voz embarga, porque
É tão lindo quando a gente reúne o ministério infantil, a gente começa a falar das crianças. Amado, as crianças são modelos para nós adultos. Jesus fala porque delas é o reino dos céus. Elas são modelos para nós. Elas têm um acesso livre ao Senhor. Do jeito delas. Eu falo lá nas reuniões do Ministério Infantil, é tipo assim, né? Porque as irmãs estão lá ministrando e as crianças não param. É tipo assim, elas vão, oi Jesus, aí vão brincar. Aí volta, oi Jesus. Elas têm livre acesso, elas conhecem o caminho. E Jesus disse, não as impeçam. Que eu e você não venhamos atrapalhar o encontro, mas que nós venhamos ser esses facilitadores. Eu desejo que na orientação dos seus filhos, na criação dos seus filhos, que o assoalho dos nossos filhos, que realmente aquilo onde nós chegamos, que eles venham chegar além, que eles possam ir além de tudo aquilo. Que quando nossos filhos, eles podem ser sim médicos, doutores, advogados, engenheiros, mas que quando eles atingirem, podem ser pastores, ministros, mas que brilhem a luz de Jesus onde eles forem.